Olá, pessoal. A gente vai continuar falando da biologia das plantas e hoje, em especial, nosso assunto são os hormônios vegetais. Eu gostaria que vocês atentassem para o caderninho Aprender Sempre. A gente está na aula 13, então seria importante que vocês resolvessem as atividades que tem lá sobre esse tema, tá joia? Vamos para os objetivos da aula de hoje, então. Identificar o que são os macro e os micronutrientes, reconhecer a importância desses elementos para o crescimento dos vegetais, compreender o que são os hormônios vegetais, identificar esses hormônios e as suas principais funções. Vamos lá, então? Então, olha só, o que são os macronutrientes, pessoal? Os macronutrientes são os elementos necessários em grande quantidade pelas plantas. Por quê? Porque eles estão presentes na composição das estruturas vegetais, ou ele vai fazer parte da molécula e das enzimas necessárias para essa planta. Então, aí a gente tem o nitrogênio, o potássio, o cálcio e o magnésio. Os micronutrientes, pessoal, são os elementos que vão estar necessários ou que são necessários numa quantidade menor. Eles também fazem parte das moléculas e das enzimas necessárias pelas plantas. Aí a gente vai ter o cloro, o ferro e o zinco, ok? Tanto macro quanto micronutriente, eles são importantes para o bom funcionamento fisiológico da planta. O que significa isso? Para as funções que as plantas realizam, tá certo? E eles também são importantes para sintetizar os hormônios. Então, eu preciso ter esses nutrientes para que a planta consiga produzir os hormônios. E aí a gente vai ver agora um pouquinho sobre os hormônios e as principais funções. Então, olha só, os hormônios estão chamados de fito-hormônios, isso é super importante, ó, em pequenas concentrações, as quais podem promover, inibir ou modificar esses processos morfológicos ou fisiológicos da planta. Ou seja, numa pequena quantidade, eles podem promover, diminuir, então, parar, né? Ou modificar o processo de funcionamento da planta quanto à parte de morfologia, da forma dela, tá? Os fito-hormônios também, eles atuam no próprio local. Então, o que significa isso? Aonde ele é produzido, ele vai atuar ali. Ou ele vai atuar em outra parte do vegetal. De repente, ele é produzido lá na gema apical e vai atuar na raiz. Assim como acontece no corpo humano. A gente tem os hormônios produzidos nos órgãos, ele pode atuar no próprio órgão, como vai atuar em outra parte, tá certo? Lembra que o hormônio, ele vai acelerar aí alguns processos de reações na planta. Então, a gente vai ver quais são esses processos agora. Então, a gente vai falar sobre os principais hormônios vegetais e algumas das principais funções. Então, a gente vai começar pela auxina, também conhecido como AIA. Esse hormônio ele é produzido nas regiões apicais das plantas. Então, aqui, ó, no ápice da planta. Como ele é, a principal função da auxina é a regulação do crescimento dos vegetais no vegetal como um todo, da raiz, do caule, tá certo? O que mais que a auxina faz na planta? Ela é responsável pelo tropismo. Então, a gente tem dois tipos de tropismo, eu coloquei a figurinha aqui, tá certo? Então, a gente tem o fototropismo, foto porque vai crescer em direção à luz, e geotropismo porque a planta vai crescer em direção à gravidade ou contrária dela pela indução da auxina. Então, como que acontece a auxina produzida aqui na região apical, tá certo? Quando você percebe que a sua plantinha está crescendo em direção, você já percebeu? Se a gente coloca na janelinha, a plantinha vai fazendo assim, ó, e cresce em direção à região da luz. Isso é por indução da auxina, que ela vai migrar, ela está sendo produzida aqui, aí por esse estímulo da luz, ele tenta procurar a luz. Então, aí faz crescer, porque a auxina está sendo produzida aqui, tá certo? No geotropismo, o que acontece? Quando você deita a planta, você está vendo que aqui ela está na horizontal. Então, a auxina vai migrar aqui para a região da raiz. Aí, o que acontece? A raiz vai crescer em direção à gravidade. Então, isso a gente chama daí de geotropismo positivo. E o caule também cresce por indução da auxina, porque a auxina tem a função do crescimento, né? O hormônio do crescimento. Aí o que acontece? Como o caule cresce para cima, é contrário à força da gravidade, né? Porque a força da gravidade seria isso aqui. Então, como o caule cresce contrário, a gente chama de geotropismo negativo, tá certo? Então, vamos retomar. As principais funções da auxina são a regulação do crescimento dos vegetais, então controla o crescimento das plantas, né, tanto raiz, caule,
Participa do tropismo, tanto do fototropismo quanto do geotropismo, contribui para o desenvolvimento dos frutos também, tá certo? A gente tem a citosina, que é o hormônio, olha que interessante, um hormônio que vai retardar o envelhecimento da planta, faz ela ficar mais nova aí um pouquinho, né? Por quê? Porque ele vai estimular as divisões celulares e o desenvolvimento das gemas laterais. Então pensa numa roseira, aqueles brotinhos nas laterais. Então por isso que a gente faz a questão da poda, porque quando eu faço a questão da poda, estimula aí a citosina, tá? A citosina é produzida na raiz da planta. Lembra que eu falei que o hormônio pode atuar onde ele é produzido ou em outra parte? Então, daí ele vai ser transportado através dos vasos do xilema e vai atuar em outros lugares. A giberelina é outro hormônio, olha só, ela atua na floração, então estimula na produção das flores, ela ajuda na germinação, então quando a plantinha começa a germinar, sair da sementinha, né? E no desenvolvimento dos frutos. Lembra que o fruto verdadeiro vem do ovário desenvolvido da flor. Então, depois de fecundado o óvulo, a flor morre, o ovário desenvolve e a gente tem a atuação da giberelina. O etileno é um hormônio que é um gás e ele é super interessante porque ele promove o amadurecimento do fruto. Então, ele vai fazer o fruto amadurecer mais rápido. Ele estimula também a floração, então, aí a época, de acordo com as estações do ano, então, estimula o aparecimento das flores, né? E também no outono a gente percebe a queda das folhas, tudo em função do gás etileno, que é um hormônio. Então, vocês já repararam que normalmente alguns frutos ficam embrulhados no jornal ou a gente não deixa na questão da luz do sol? Para o etileno, para o gás etileno, que é o hormônio, ele não espalhar. Pode ver que a banana sempre a gente deixa enroladinha, porque se eu deixar de um dia para o outro, se ela tá verdinha, ela já vai amarelar por indução do etileno, né? E daí, se eu tenho outras perto, elas também vão amadurecer. E o ácido abscísico, ou ABA, ou posso chamar de ABA, ele promove a dormência em gemas e sementes durante o inverno. Então, deixa ali a planta nessa região semente dormente, porque ela entende que ela tem que ficar paralisadinha para esperar a hora certa dela germinar, tá certo? Vem também, o que ele faz? O fechamento estomático. Então, vamos olhar aqui o desenho, ó. Aqui são células vegetais, essa que parece uma bexiguinha é o estômago, e o estômago está fechadinho, veja que aqui está juntinho. Os estômatos, eles participam do processo de respiração, de fotossíntese, então ele controla a entrada e saída de água, do gás carbônico na planta. Então, o que, que o ácido abscísico faz? Ele, na falta de água no solo, quando entende que não tem água no solo, é uma maneira da planta se defender. Então, o ácido abscísico é liberado e faz o estômago ficar fechadinho para que a planta evite de perder água nessa situação, tá certo? O ácido abscísico também induz o envelhecimento de folhas, frutos e flores, né? Como assim induz o envelhecimento? É para amadurecer. Então faz a folha amadurecer e depois cair, amadurece os frutos para a gente poder colher, e aí amadurece as flores, elas acabam morrendo, né, caindo, e daí vem os frutos, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido e gostado dessa aula. Faça as atividades do caderno Aprender Sempre. Qualquer dúvida é só chamar a Pro, tá bom? Um abraço, até a próxima.